falcões. Os senhores dos seus, o Sheikh Buti bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, membro sênior da família real do Dubai, posa com alguns dos seus falcões preferidos. O Sheikh contribuiu para introduzir alterações importantes na falcoaria do Médio Oriente, trocando as aves selvagens por aves criadas em cativeiro. Durante séculos, os seres humanos desenvolveram laços únicos com os falcões. Agora, um Sheikh e o seu falcoeiro estão a criar aves de uma forma que possa servir de modelo à sua proteção. A luz azul da madrugada revela os contornos sombreados do deserto da Arábia, enquanto o Sheikh Buti bin Maktoum bin Juma Al Maktoum e o seu filho se ajoelham para orar. A areia está fria e vê-se os rastros das caminhadas noturnas de uma raposa do deserto. Ali perto, as silhuetas de 12 pequenos pilares marcam a base de uma duna, no topo da qual um homem instala uma mesa para chá. Ao fundo, é possível avistar o brilho da linha do horizonte do Dubai, uma antiga povoação isolada transformada em cidade portuária hipermoderna pelo Sheikh Razid bin Said Al Maktoum, avô do Sheikh actual. Ao fundo, uma cascata de preocupações e obrigações aguarda o Sheikh Buti: decisões administrativas, negócios de imobiliário, assuntos da família real, pedidos e consultoria de vários locais do Médio Oriente e mais além. No entanto, tudo isto está a um mundo de distância. Aqui, na paisagem silenciosa dos seus antepassados beduínos, o Sheikh encontra a paz junto dos seus falcões. Estamos em setembro e os falcoeiros dos Emirados Árabes Unidos, real, treinam afanosamente as aves para a caça e para a temporada de corridas que se avizinha. Todos os dias, o Sheikh Buti, o filho Maktoum e o seu séquito levantam-se às 4 horas da manhã e conduzem mais de uma hora até ao deserto para treinarem as suas aves, antes que o calor se torne escaldante. À medida que o céu vai clareando, reparo que os 12 pilares são falcões encapuçados, pousados em puleiros, aguardando em silêncio o treino do dia. Há falcões peregrinos em tons de chocolate e nata, falcões gerifaltes com pintas brancas, sacres castanhos claros e híbridos de diferentes espécies. O grupo integra linhagens europeias, asiáticas e outras provenientes de regiões selvagens do Ártico. Estas são apenas algumas das centenas de aves do Sheikh que compõem, possivelmente, uma das mais requintadas coleções de falcões de todos os tempos. Pani, um dos assistentes do Sheikh, oferece-me uma chávena de chá e apressa-se a preparar o isco para o primeiro falcão a treinar. Bom dia, Ouad, diz o Sheikh ao homem careca e magro ao meu lado. Ouad Waler, de 57 anos, é o seu criador de falcões, amigo e confidente. A voz do Sheikh é animada e entusiástica e os dois homens iniciam uma conversa animada sobre falcões, saltitando de tópico em tópico. Falam sobre as aves que ali estão, equipadas, e de outras que vivem nos aviários do Sheikh. Discutem os méritos das dietas à base de codorniz e pombo, da forma adequada para desenvolver massa muscular, dos pormenores de doenças como aspergilose e epidermatite ulcerativa. Distinguem os juvenis que demonstram personalidades agressivas daqueles que parecem passivos. Também comentam boatos sobre aquisições de outros falcoeiros do Dubai e novidades das comunidades de falcoaria de países vizinhos, como a Arábia Saudita, o Catar e o Bahrein. Prevêem, com entusiasmo, as respostas um do outro e comunicam usando termos ininteligíveis para qualquer outra pessoa. Falam nas suas aves preferidas: de lua, dedo branco, velho Beaufort, claro, o falecido Azeu e as linhagens que deles derivaram, cada qual com a sua própria combinação genética de esquemas de cores e personalidades. E depois a branca. As suas vozes vibram de emoção ao mencionarem a branca, uma ave com um ano que poderá ser o falcão mais belo que qualquer deles alguma vez viu na vida. Foi assim todas as manhãs durante as quase 2 semanas que o Sheikh, amavelmente, me deixou observar as suas sessões de treino, acompanhado pelo fotógrafo Brent Stirton. Antes de os primeiros raios de sol cruzarem a linha do horizonte, os dois falcoeiros caminhavam deserto adentro, apenas os dois, imersos na sua conversa. Nos últimos 20 anos, o Sheikh Buti e o Ouad contribuíram para alterações importantes na falcoaria árabe. Cruzam e criam à mão cada ave que usam, uma prática que se considerava impossível antes de falcões peregrinos criados em cativeiro serem cruzados com sucesso em 1942 pelo falcoeiro do líder Nazir Mangoring, Renzo Waler, sem qualquer relação de parentesco com o Ouad. Também é uma prática que o Ouad e o Sheikh Buti consideram ter grandes repercussões para a conservação dos falcões, numa altura em que várias espécies enfrentam ameaças, desde a perda de habitat ao tráfico ilegal de animais selvagens. Assim que o sol se torna uma bola cor de laranja no horizonte, a conversa termina abruptamente e a sessão de treino inicia-se. Maktoum, de 27 anos,
calça uma pesada luva de cabedal e retira delicadamente do poleiro um dos falcões encapuçados. Um jovem peregrino entra num Toyota 4x4 e conduz algumas centenas de metros. O Sheik Butty segura aquilo que parece uma cana de pesca com uma corda presa na extremidade e uma asa de codorniz atada ao fim da corda e começa a abanar a vara, desenhando arcos amplos com asa esvoaçante. Lá ao fundo, Maktoum desaperta o capuz de cabedal da cabeça do falcão e liberta-o. A ave bate as asas e sobe na atmosfera límpida e fresca, detectando imediatamente o isco e voando na sua direção, com a cabeça seguindo os arcos da asa oscilante. O Sheik Butty grita-lhe: "Ah!" O falcão ganha altitude, descreve uma curva apertada e mergulha sobre o isco. No último segundo, porém, o Sheik afasta a asa de codorniz. "Ah!" chama o Sheik. O falcão zigue-zagueia desajeitadamente enquanto corrige a trajetória. Quando me sobrevoa, consigo ouvir o silvo suave do batimento das asas. Os seus olhos, 8 vezes mais aguçados do que os do ser humano, estão fixados no isco como raios laser. O falcão ganha altitude e mergulha. O Sheik volta a puxar o isco no último segundo. Por fim, a terceira tentativa. O Sheik Butty deixa a ave capturar a asa e pousar com ela na areia fina. Pani substitui rapidamente o isco por um peito de codorniz e o falcão começa a desfazer a carne fresca. O Sheik dá instruções explícitas sobre a quantidade exata que a ave pode comer. Se comer demasiado, o peregrino ficará gordo e lento. Se não comer o suficiente, não ganhará músculo. É um jovem macho, diz Ward. Ainda está a aprender como se caça. O segredo é não deixar ficar frustrado. Queremos que ele apanhe o isco antes de desistir. Um beduíno do século XIX pousa com os seus falcões. Durante milênios, beduínos capturaram falcões enquanto migravam através da Península Arábica. Os nômadas ensinavam as aves a caçar animais selvagens durante uma temporada e depois soltavam-nos. O Sheik e o filho repetem o treino com cada um dos falcões. As aves mais velhas fazem as mais novas parecerem amadoras. Maktoum leva-as para um local mais distante, libertando-as a cerca de 1,5 km de distância. Elas sobem sem esforço, como se fossem imunes à gravidade. Apresentam trajetórias de voo muito mais eficientes e estratégicas, com as asas batendo, aplanando e curvando-se para envolver o ar, girando e mergulhando atrás do isco rodopiante. À semelhança dos pilotos da Força Aérea, algumas aproximam-se com o sol a erguer-se atrás de si, aproveitando o brilho para acigar a presa. Outros poucos se afastam do solo, aproximando-se por trás dos veículos estacionados, utilizando-os para bloquear o campo de visão da presa antes do voo final. De lua, uma fêmea de gerifalte cinzenta, até usa Brent como cobertura. Agachado com os joelhos na areia, Brent está a fotografar o Sheik Butty quando o falcão faz uma razia sobre o seu ombro, tocando com a ponta da asa no seu cabelo enquanto progride até o isco. É um exemplo visceral da razão pela qual os falcões são caçadores tão mortíferos. Em estado selvagem, o gerifalte pode ceder 95 km por hora voando em linha reta. Em voo picado, um falcão peregrino pode atingir 385 km por hora, o que a torna momentaneamente a criatura mais veloz do planeta. A tais velocidades, até uma ave com poucos quilogramas consegue desferir um golpe violento. Parece um relâmpago com penas. Resume Howard. Os historiadores não sabem ao certo em que época os seres humanos começaram a capturar aves de rapina e a treiná-las para caçar animais que não conseguiam matar com flechas ou capturar com armadilhas. Referências no poema pré-clássico Epopeia de Gilgamesh sugerem que a falcoaria já existia no actual território do Iraque pelo menos há 4.000 anos. Ao longo dos séculos, a prática de capturar e treinar falcões proliferou em diversas culturas do mundo conhecido. O rei Tutancâmon foi enterrado usando um pendente com um falcão. Os gregos cunharam moedas retratando Zeus com um falcão. Um dos primeiros falcoeiros japoneses, uma mulher, escreveu um tratado sobre o tema. Os mercadores nórdicos comercializaram gerifaltes da Islândia em toda a Europa e a economia da cidade holandesa de Valkensuar dependia quase exclusivamente do comércio de falcões. Quando Marco Polo visitou Kublai Khan no século XIII, o governante mongol tinha 60 empregados para supervisionar 10.000 falcoeiros. Entretanto, na Europa, o imperador Frederico II, do Sacro Império Romano Germânico, investiu 30 anos da sua vida na compilação de um estudo científico exaustivo sobre falcoaria que ainda hoje é considerado um dos mais respeitados livros sobre a história e técnica deste desporto. Contudo, nenhuma região tem mais pretensões sobre a prática do que a Arábia, onde residem mais de metade dos falcoeiros atualmente existentes no mundo. Embora a falcoaria, que também inclui gaviões, águias e outras aves de rapina,
fosse o desporto de eleição dos reis europeus, era uma ferramenta de sobrevivência essencial no deserto da Arábia. Os beduínos capturavam falcões e treinavam-nos para caçar animais selvagens no deserto. Antes da chegada das armas de fogo, as aves aumentaram consideravelmente a capacidade dos beduínos para obter alimento para a família e, no ambiente implacável do deserto, qualquer grama de proteína era essencial. Com a expansão do Islã, a falcoaria era tão importante para a cultura árabe que o profeta Maomé a refere especificamente no Alcorão, declarando que o alimento capturado pelos falcões é puro, podendo ser consumido pelos muçulmanos. No século XX, porém, o rápido desenvolvimento do Dubai e dos restantes Emirados quase extinguiu a prática no real. O número de abetardas diminuiu acentuadamente à medida que os seres humanos invadiam o seu habitat e a caça desta ave acabou por ser proibida. Só os ricos podiam dar-se ao luxo de sustentar falcões e de viajar ao estrangeiro para caçar abetardas na Ásia Central e no norte de África. No início da década de 2000, o príncipe herdeiro, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, introduziu a corrida de falcões como desporto e forma de tornar a falcoaria acessível aos cidadãos comuns. As aves são cronometradas enquanto perseguem um isco a uma distância previamente definida. O evento mais importante da temporada de corridas, que decorre entre dezembro e janeiro, é a Taça do Presidente, uma competição com um prêmio de 6 milhões de euros. A importância das corridas é evidente no Dubai, onde a popularidade das aves aumentou em flecha. É possível encontrar poleiros em salões de entrada de hotéis e edifícios de escritórios por toda a cidade. Os falcoeiros levam as aves doentes ao Hospital dos Falcões. O Dubai tem um centro comercial inteiramente dedicado às necessidades de falcões de caça e de corrida. Certa tarde, eu e o Ar visitamos o centro comercial dos Falcões. Enxames de clientes, muitos dos quais transportando aves encapuçadas sobre os pulsos enluvados, examinam a mercadoria de comerciantes que vendem de tudo, desde comida para falcão, pombos e codornizes congelados, e vitaminas para falcão, minúsculos transmissores para localizar aves perdidas e capuzes de cabedal pintados à mão, importados de Espanha e Marrocos. Até existe uma loja especializada em aviões telecomandados pintados de forma a parecerem abetardas para ensinar os jovens falcões a caçar. O centro comercial também tem uma clínica para falcões, onde conheço um jovem vestido com a tradicional dish da asa branca comprida e um falcão peregrino no braço, seguido pelos seus 2 filhos pequenos. O falcão está doente? Pergunto-lhe. Não. Vai fazer exames de rotina, responde-me o homem. Ele vai correr, diz um dos rapazes. Ele vai ganhar, garante o irmão. O homem sorri, cheio de orgulho. Eu e o Art dirigimos-nos a uma zona do centro comercial onde se vendem falcões e o Art caminha lentamente entre os poleiros, inspecionando as aves encapuçadas. Há peregrinos e sacres, as espécies habitualmente preferidas pelos falcoeiros sauditas, e outros falconídeos listrados pequenos, aves para principiantes. Ele pergunta aos proprietários qual a proveniência das aves e cada vendedor aponta para documentos com selos oficiais, mostrando o país de origem da ave. O Ar acena com a cabeça num sinal de aprovação. Está muito melhor agora, diz. Afaga as penas do peito dos falcões e examina as suas patas. Estas aves parecem bastante saudáveis, sem estresse excessivo. Costumava haver muitas aves em mau estado que tinham sido contrabandeadas do Paquistão ou da Rússia através da Síria, acrescenta. Mas o governo pôs fim a isso. Agora todas as aves que entrem ou saiam do ZEL precisam de ter o seu próprio passaporte. Apesar dos esforços locais, o contrabando de falcões ainda é preocupante em várias partes do mundo. Os conservacionistas asseguram que os sacres e os falcões peregrinos são capturados nas suas migrações através do Paquistão e contrabandeados para o Médio Oriente. Gerifautes de regiões árticas da Rússia também são caçados furtivamente. Destas espécies apenas o sacre está atualmente listado como ameaçado ou em perigo. Embora alguns relatórios assegurem que as populações de gerifaute parecem estar a diminuir em certas zonas, os conservacionistas temem que o comércio ilegal, juntamente com a diminuição do habitat dos falcões, sobretudo no Ártico devido às alterações climáticas, possa pôr em perigo a sobrevivência das aves a longo prazo. Segundo Adwaler, estas preocupações constituem uma das principais razões pelas quais o Sheikh Buti se mostra tão empenhado em contribuir para a criação de falcões, uma atividade que recentemente alagou a Escócia. O Ar está com pressa porque são horas de alimentar os falcões e tem cerca de 200 aves esfomeadas à sua espera. Estamos em finais de maio e vamos a caminho da unidade de criação de falcões do Sheikh Buti, na zona costeira da Escócia. O Ar conta-nos que, quando era novo, na Rodésia,
Devorava todos os livros sobre aves que conseguia encontrar e que, mais tarde, depois de emigrar para a África do Sul, começou a acolher aves de rapina feridas ou órfãs. Com o tempo, tornou-se um falcoeiro devoto. Foi numa viagem ao Dubai em 1998 que um amigo o apresentou ao Sheikh Buti e este ficou intrigado com o fato de Ward considerar que poderia criar e treinar falcões no real. Todos os veterinários com quem falara disseram que era impossível criar falcões no deserto, quanto mais ensinar aves criadas em cativeiro a caçar aqui, contou Ward. Outros falcoeiros locais tentavam também criá-los, mas com pouco sucesso. Na primeira época de criação, o Sheikh e o Ward conseguiram chocar mais de 20 ovos de sacre e criaram 15 até estes atingirem a maturidade. No ano seguinte, duplicaram esse número. À medida que as notícias deste êxito se espalhavam, os falcoeiros locais começaram a enviar-lhes aves postas de parte, falcões considerados impossíveis de treinar ou com doenças como pododermatite ulcerativa severa, uma infecção potencialmente mortal nas patas, ou com penas de voo irremediavelmente emaranhadas. Ward recusou-se a desistir de qualquer ave. Avaliou a personalidade de cada uma, colando cuidadosamente penas partidas nas asas com supercola e tratando pacientemente a pododermatite ulcerativa. Vários falcões doados ao Ward tornaram-se caçadores hábeis e juntaram-se ao grupo de aves de criação do Sheikh. Há alguns anos, o Sheikh e o Ward decidiram alargar a sua atividade e abriram uma segunda unidade na Escócia, mais perto dos climas nativos dos peregrinos e dos gerifaltes e de outros criadores de falcão com os quais poderiam trocar linhagens genéticas. Todos os anos, o Sheikh reserva várias aves novas para ensinar a caçar e outras para criar. Oferece algumas a familiares e amigos e vende as restantes a outros falcoeiros. Chegamos à casa de Ward, localizada num ponto alto de onde se avista o Mar do Norte. Os falcões esfomeados estão à espera e Ward ecoa com os seus guinchos estridentes. Dirigimos-nos a um pequeno complexo atrás da casa e entramos numa sala frigorífica cheia de codornizes e pombos. Ward pega num balde generosamente cheio de peitos e visitamos dezenas de salas com casais reprodutores de peregrinos e gerifaltes, cada um com 2 ou 3 pintos. Ward põe a carne numa pequena prateleira e vemos os machos voarem até lá, pegarem na carne e levarem nas fêmeas. O casal alimenta as crias barulhentas por turnos. Ward também cria híbridos, metade peregrinos, metade gerifaltes, recolhendo a esperma dos machos e inseminando artificialmente as fêmeas. Os gerifaltes são aves inteligentes, muito mais espertas do que os peregrinos, diz Ward. Podem ter personalidades de diva, mas se os cruzarmos com peregrinos, obtemos uma ave caçadora grande e forte, mais fácil de manusear e mais resistente a doenças. Numa das salas, vejo um gerifalte branco, sem uma pinta de castanho ou cinzento. É a preciosa branca. Durante milênios, os historiadores debateram a obsessão por gerifaltes brancos puros. Estas aves especiais foram usadas como resgates para reaver aristocratas raptados, iniciar negociações diplomáticas internacionais ou como dotes em casamentos da realeza. Nas cruzadas, o sultão Saladino recusou 1000 ducados de ouro oferecidos por Filipe de França para lhe devolver o seu gerifalte branco puro, que atravessara as linhas de combate. Não é apenas a beleza da ave que entusiasma o Ward e o Sheikh Buti. A branca revelou-se uma caçadora destemida. Ela não é apenas um falcão de exposição, diz Ward. É tudo aquilo com que sonhamos numa ave. Para ele e para Ward, a ave representa mais do que um mero troféu. Descende de uma linhagem de gerifaltes que remonta a um dos falcões com problemas, uma das causas perdidas que Ward acolheu no fim da década de 1990. A branca é a prova viva de que os falcões selvagens não são melhores do que os criados em cativeiro. A coerência do sucesso do Sheikh em caçar com os seus falcões criados em cativeiro ao longo dos anos levou outros falcoeiros a procurarem aves criadas em cativeiro. Alguns investiram nos seus próprios programas de reprodução. O derradeiro objetivo de Ward e do Sheikh é libertar na natureza gerifaltes criados em cativeiro para aumentar o seu número em algumas zonas do Ártico onde se registra um declínio. É uma prática que tem salvado peregrinos. Em 1970, devido ao uso generalizado do pesticida DDT, o falcão peregrino praticamente desapareceu dos Estados Unidos. Tom Cady, ornitólogo e falcoeiro, fundou o Peregrine Fund e recrutou falcoeiros em toda a América do Norte para ajudarem a salvar a espécie. Os seus esforços incluíram a libertação de 6.000 aves criadas em cativeiro. Atualmente, a população de peregrinos é robusta. Um dia, gostaríamos de libertar na natureza a maioria das aves que criamos, diz Ward. Depois da alimentação, Ward conduz-me a um edifício que alberga os animais marcados.
falcões criados a partir de ovos inseminados artificialmente. Com o tempo, estes falcões passam a reconhecer a pessoa que os alimenta como progenitor. A sala está repleta de gaiolas de plástico com pequenas crias marcadas no interior. O ar pega numa malga de carne de pombo e codorniz, acabada de picar. Dá-me uma pinça de aço e mostra-me como encher as goelas com carne, suavemente. Depois de todas as bocas alimentadas, dirigimos-nos à sala de incubação. O ar pega num ovo que parece prestes a eclodir. Há uma racha minúscula na fenda que o pinto está a tentar romper. Por vezes, são demasiados fracos. Quebrar a casca faz parte do teste imposto pela natureza para eliminar os mais fracos, diz. Dá uma pancada ligeira no ovo e leva ao meu ouvido. Ouço um som tênue e delicado, mas inconfundível, como um sinal de rádio fraco vindo de outro planeta. O ar afasta com os dedos a gema peganhenta. A ave parece um pedaço de carne úmida e cor-de-rosa com uma penugem prateada. Esforça-se por levantar a cabeça. É quase impossível imaginar esta criatura inofensiva a planar, um dia, pelo céu como o Senhor dos Ares. Por fim, o pinto abre um olho e o mais recente gerifalte do planeta olha para o Ardil a ler. O seu novo progenitor. A National Geographic associou-se em 2018 à National Audubon Society, a BirdLife International e ao Laboratório Cornell de Ornitologia para comemorar o centenário do Tratado das Aves Migratórias.